do Senhor. Glória a Deus. Vamos estudar um pouco a Bíblia hoje. Quero ler para vocês em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito foi para Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico para Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado, mas o Senhor me assistiu, me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda obra má, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja para a glória para todos sempre. Amém. Meus irmãos que estão chegando, paz do Senhor. Eu quero falar agora sobre as 4 decepções de Paulo. E como eu disse aí no início, eu não vou dormir hoje sem falar isso aqui, porque amanhã eu já estou pensando em falar outra coisa. Eu não quero ficar guardando palavra para outro dia. E essa palavra aqui é o que o Senhor colocou no meu coração, porque alguém precisa ouvir. Seja uma pessoa, não importa. Jesus já pregou para uma pessoa, por que nós não podemos fazer isso, não é mesmo? Nós temos que entender, vou falar de uma forma bem sucinta e rápida, também para que os irmãos entendam um pouco o estudo da palavra. As 2 cartas de Timóteo e Tito são cartas pastorais. As cartas pastorais se diferem das outras epístolas de Paulo, porque elas tratam direto do pastor presidente com o seu pastor auxiliar. Paulo era o presidente no caso, e ele ministrava de uma forma que houvesse então uma edificação, consolação e exortação para os seus obreiros. Então Paulo estava de uma certa forma cuidando da igreja com estas cartas, trazendo um ensinamento. Por quê? Porque haveriam coisas difíceis que Paulo já tinha experimentado e precisava passar para os obreiros, para que eles não passassem por isso. Então, era uma forma educativa de Paulo. Então nós vamos ver que na igreja todos têm uma missão e todos têm um propósito. Todos têm que trabalhar na obra do Senhor. Não existe aquele que não tem um propósito a cumprir na igreja. Todos têm o seu propósito. Todos receberam um dom, um talento, alguma coisa do Senhor para fazer na obra. Todos receberam uma missão. E todos têm que cumprir o seu propósito. Se eu tiver uma missão para cumprir, mas não estiver no lugar certo, eu não realizo a missão cumprindo o meu propósito. Para isso acontecer, eu tenho que estar no lugar certo, no devido lugar ao qual Deus me chamou para trabalhar. Vocês vão ver pessoas que estão no lugar errado, fazendo coisas que não era para ele fazer. Por isso que as coisas não dão certo. As coisas não caminham, as coisas não progridem, as coisas não vão para frente, porque aquela pessoa não está no seu devido lugar para trabalhar para o Senhor. Então é a mesma coisa de você ver os anos se passando e algumas pessoas estão lá, continuam no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, mas o trabalho não cresce, o ministério não desenvolve, está no lugar errado. Então, essas pessoas que estão ali fazendo essas coisas, infelizmente, elas vão estar olhando outros que chegaram depois deles e já passaram na frente deles. E por que passou na frente deles? Porque essas pessoas, elas já entenderam o seu devido lugar, já entenderam o que elas são, quem elas são, como elas têm que trabalhar. E, infelizmente, essas pessoas só vão ver os outros indo embora e ele ficando para trás, porque ainda não entendeu qual o propósito de Deus na sua vida. Então vamos observar aqui esta lição. O que nós vamos falar aqui nesta noite? Todos têm uma missão a cumprir. E aqueles que não cumprem a sua missão, dificilmente não vão chegar no seu objetivo no final da vida. Porque isso é gravíssimo.
Porque a pessoa, quando não realiza o que Deus quer, ela coloca vidas em perigo. Ela, quando não cumpre o seu propósito, ela coloca pessoas em perigo de salvação. E Deus irá pedir conta de cada uma dessas pessoas que não está cumprindo o seu propósito. Lembrem-se do caso do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, no capítulo 3, versículo 18 ao 21, ele fala sobre isso. Quando disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá no seu pecado, na sua iniquidade, mas o seu sangue eu requererei da tua mão. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua iniquidade, do seu caminho, então ele morrerá na iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Então, ou seja, você pregou, a pessoa não se converteu, não tem problema, você está livre daquela alma. Mas se ela se converteu, melhor ainda, porque agora vocês vão juntos para a glória louvar o Senhor. Você e ele estão inocentes. Mas se Deus te mandar fazer e você não fazer, aí sim, Deus vai requerer o sangue daquela alma. Lucas 16, 2, está escrito no Novo Testamento também, que o Senhor disse para os seus, contando aquela parábola da mordomia, e ele chamando, disse-lhe, que é isso que ouço de ti? Dá conta da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. O mordomo era o responsável pela fazenda, o responsável pela família, responsável pelo gado, responsável por tudo que o seu senhor tinha. Então, se ele não cumprisse com o seu compromisso na fazenda, logo o seu senhor lhe pediria contas. Então, da mesma forma, somos os mordomos do Senhor. Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas. Todos têm um compromisso nessa obra, e o pastor que não cumpre esse propósito, Deus vai requerer da sua mão o sangue daquelas pessoas que estão morrendo no pecado. 1 Pedro 4, 5, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Paulo, sabedor dessas coisas, ele exorta Timóteo, no capítulo 4 desse livro que nós estamos lendo, 2 Timóteo, versículo 5, ele diz para ele, mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Você tem um ministério, Deus te deu um ministério, você não pode viver a sua vida pensando que você é só mais um no meio do rebanho. Um talento Deus te deu, seja no louvor, seja na pregação, seja no ensino, seja no evangelismo, seja na intercessão, seja na assistência social, seja na cozinha da igreja, seja na portaria da igreja, aonde for, alguma coisa Deus te deu para você fazer. E se você não fizer o sangue, alguma coisa, Deus vai cobrar de você. Paulo disse em 1 Coríntios 9,16, porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar. Por quê? Porque é me imposta esta obrigação. E ele grita bem forte, ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. Por isso que eu estou te dizendo nessa noite, meu querido, eu não ia dormir hoje sem falar isso aqui para vocês. Ai de mim se eu não falo, ai de mim se eu não prego, ai de mim se eu não anuncio. Meus irmãos, Paulo estava preso em Roma, ele estava esperando a morte. Ele disse, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo. Paulo sabia muito bem que já estava chegando o momento supremo da sua vida, que era a morte. Ou seja, uma tradução literal dessa leitura, Paulo estava dizendo, eu já estou sendo derramado como libação ou oferta de bebida no altar. Era um momento sacrificial de Paulo. Paulo sentia um certo sentimento de tristeza humana pelo fato da separação iminente que ele tinha com os irmãos, com a igreja, com as ovelhas, com as pessoas que ele amava, porque Paulo era um homem de íntima compaixão. Ele sentia as dores das perdas que ele tinha, que ele teve, e essas dores causavam em Paulo esse sentimento horrível que ele estava passando agora dentro da prisão.
Era o momento final de Paulo, mas no entanto, Paulo não se deixou vencer, nem ficar confuso pelo caminho que lhe aguardava, porque ele disse no versículo 7, combati um bom combate, eu guardei a fé, acabei a minha carreira, temendo ao Senhor, mesmo na morte, mas guardei a fé, louvado seja Deus. Mas quais eram as decepções de Paulo no final da sua vida? Deve ser de sofrimento, irmão. Talvez. Será que em 2 Coríntios já não nos fala isso? Capítulo 11, versículo 23 até o 27. Se você ler isso lá em 2 Coríntios, você vai ver os trabalhos árduos que ele fazia com a própria mão. 39 açoites, 5 vezes, 3 vezes açoitado, 3 naufrágios, 24 horas no abismo, perigo nos rios, salteadores, traidores, ladrões, no deserto, nos mares, entre os falsos irmãos, fadiga, fome, frio, sede, nudez, prisões que lhes foram causadas. Então, peraí, será que isso não era o suficiente? Será que Paulo teve mais decepção? Oh, meu irmão, segura aí, que o trem é quente hoje. O trem é quente, eu falei, eu avisei. A primeira delas que Paulo foi abandonado. Primeira decepção de Paulo, foi abandonado. No versículo 16, Paulo diz: todos me abandonaram, ninguém me assistiu. Na minha primeira defesa, todos me desampararam. Meu irmão, se tem uma coisa que mexe com o nosso sentimento é quando somos abandonados, quando as pessoas nos deixam. Isso aí mexe com o nosso ego. Nessa hora é o momento em que nós mais precisamos de uma mão amiga, mas Paulo não teve a mão de ninguém. Mas estes que nos desampararam, observe a tua vida, se eu estou mentindo aqui, se não estou falando a verdade, eram aqueles que gostavam de estar conosco quando você tinha condição, quando você tinha dinheiro, quando você fazia churrasco, quando você estava bem financeiramente, nas festas, quando você convidava, quando você pagava, quando você dava emprego, quando você ajudava as pessoas, você comprava remédio, você ajudava lá na prefeitura. Eram as pessoas que mais estavam junto de você, sempre perto de você. Quando as coisas estão boas, você sempre é procurado. Você tem muitos amigos, companheiros, pessoas que estão contigo sempre. Eles te mandam mensagem, ligam para você, te procuram, porque sabem que alguma coisa eles podem usufruir de você. Mas na hora da dificuldade, na hora que está difícil, nem todos te acompanham. Muitos, a maioria te desampara. Irmão, duas coisas eu quero te falar aqui com isso. Duas coisas nós aprendemos com esse abandono aqui de Paulo. Muitos te abandonam porque não tem mais nada a receber de você, tirar de você, aproveitar de você. E a segunda coisa, muitos te abandonam porque amam mais as coisas desse mundo do que as coisas de Deus que você ama. Eles não querem participar das tuas lágrimas, das tuas orações, do teu jejum, da tua consagração, do teu propósito. Eles preferem ir para o mundo ou desviar o caminho de você porque não querem pagar o preço com você. Tá nem aí para sua chamada. É muita hipocrisia o que nós vivemos hoje. Nós estamos cheios e repletos de fariseus interesseiros, políticos no nosso meio, dentro da nossa igreja. São um monte de gente interesseiro que estão perto de nós. Vou falar para você primeiro do número 2 e depois eu falo do número 1. O que é o número 2 aqui? Muitos te abandonam porque amam mais as coisas do mundo. São aqueles que se embaraçam com os negócios dessa vida e te abandonam porque a obra de Deus para eles não é prioridade. Por motivos fúteis eles saem da presença de Deus. Paulo ficou decepcionado com Demas. Está aqui o nome de Demas. Demas me desamparou amando o presente século e foi para Tessalônica. Demas era um dos amigos de confiança de Paulo. Era um amigo chegado como irmão, como Paulo. Estava do lado de Paulo. Paulo, ele tinha uma confiança grande em Demas, pois pensou que ele continuaria na obra missionária. Mas Demas amou mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Partiu para Tessalônica. Há muitos que colocam o ministério em segundo plano.
Crescente, versículo 10, Paulo disse: Crescente foi para Galácia, Tito foi para Dalmácia. Mas deixa eu te dizer uma coisa, santo, capítulo 9 de Lucas, versículo 62, mas quem lança mão no arado e olha para trás não é digno do meu reino. Tem muitos crentes que vão ficar mesmo, congrega com você, vai na igreja, participa da Santa Ceia, dá glória a Deus e aleluia, canta no conjunto, mas quando a trombeta tocar, esses infelizes vai ficar aqui, porque eles amaram mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Vai ser os parceiros de Demas, vai ser os parceiros dos mundanos que estavam dentro da igreja, aleluia. Graças a Deus que a Bíblia diz uma coisa. Lucas, oh meu Deus, que coisa linda, olha aqui, versículo 11, só Lucas está comigo. Deus preparou um Lucas para estar do lado de Paulo. Significa que Lucas não estava preso, estava solto, mas com a sua cidadania ele podia visitar Paulo. Como ele era médico, curava das feridas de Paulo. E Paulo precisava de alguém que pudesse curar das suas dores, cuidando dele, e além do mais, escrevendo para ele, pois dentro da prisão, cela úmida, escura, Paulo não tinha condição de enxergar muito. A história diz que ele era meio vesgo, não enxergava muito bem, precisava da ajuda de alguém, e Lucas estava lá para escrever para Paulo, estava lá para colocar remédio nas suas feridas. Sabe o que eu estou te dizendo? Deus não vai te deixar desamparado, não. O Senhor vai cuidar de você, vai preparar o Lucas para estar do seu lado, alguém de confiança. Deus vai deixar alguém do seu lado para te ajudar nessa prova, nessa luta, nessa situação, porque o nosso Deus cuida de nós, aleluia. Paulo era muito amoroso. Agora eu vou falar do número 1. Paulo era muito amoroso com seus amigos e seus discípulos, deu a vida por eles. E agora estava só. Agora ele estava só. Mas sobretudo a alegria e a confiança de Paulo não estava nos homens, estava no Senhor. Versículo 17, mas o Senhor assistiu-me, fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, aleluia, louvado seja Deus. Oh, mas que coisa linda, a esperança de Paulo não estava nos homens, ele tinha esperança no Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus Cristo, ele andava com cerca de 50 pessoas perto dele, dessas 500 pessoas perto dele, dessas 500 pessoas, Jesus escolheu 70, mandou eles fazer a obra missionária. Dos 70, Jesus tinha 12 que eram seus homens de confiança, os apóstolos. Desses 12, Jesus escolheu 3 para que ficassem bem pertinho deles, os seus confidentes. Desses 3, Jesus escolheu 1 para deitar no seu peito e ficar junto dele. Meu irmão, quando Jesus estava lá no Calvário morrendo, ele estava lá sendo zombado por todos, só esse 1 que deitava no seu peito é que estava com ele, olhando para ele e chorando com ele. Assim foi Lucas, ele estava com Paulo no momento da morte, e graças a Deus, deixa eu te dizer uma coisa, graças a Deus que muitos têm nos abandonado. Isso prova quem são essas pessoas. Isso é até bom para nós, é bom porque é um sinal de Deus, porque Deus, o nosso Senhor, vai mostrar para você que aonde você chegou porque Deus era contigo, não foi por causa deles. Aonde você chegou foi porque Deus te colocou, louvado seja o nome do Senhor. Se fosse por eles, você não iria para lugar nenhum. Se fosse por eles, você estaria lá debaixo da cova. Se fosse por eles, você ia estar tomando Rivotril. Se fosse por eles, você já estava internado num sanatório. Eu não vim trazer palavra de autoajuda, não, mas sim de edificação, de fé, de consolo para as tuas dores, mas dentro da realidade da Bíblia, sem utopia. Seja você aquele que Deus te chamou. Veja aqui, irmão, nós estamos passando o dia que nós estamos cheios de pessoas pregando heresia, pregam heresia, cantam heresia, ficam trazendo para o seio da igreja mensagens que não é bíblica, fantasiosas.
Irmãos, eu estou numa raiva tão grande de ficar ouvindo essas pessoas, Tiago Brunet, Dave Leonardo, esses livros de autoajuda de Augusto Cury, Joyce Meyer. Irmão, ajuda, glória a Deus, ajuda, mas traz muita fantasia para as pessoas. A pregação, a mensagem, a verdade do Evangelho é essa aqui, a história de Paulo. 2 Coríntios 11, é aquela ali, é aquela vida ali. E hoje nós estamos querendo que as pessoas vivam uma verdade que não é bíblica. Pregações cheias de fantasias. Essa teologia da prosperidade que só tem atrapalhado em vez de ter ajudado. Não, irmão. Oh, meu Deus, eu vim te dizer, oh Josué de Deus, que Moisés morreu, Moisés está morto, e se você quiser conquistar a Canaã prometida, a terra que Deus te deu, não fique esperando por ninguém. Ouça a voz de Deus, o qual disse para Josué: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais. Levanta, Josué, põe-te em pé, Josué, marcha, caminha, continue, atravessa esse Jordão, passa por cima de Jericó, derruba os inimigos, prossiga, Deus é contigo. E deixa eu te dizer outra coisa, é melhor andar sozinho do que andar em bando. Quem anda em bando é pombo, é pardal, é urubu. A águia voa sozinha e vive melhor do que eles. Esses pássaros só aprontam sujeira e carniça. Pombo e pardal vivem fazendo bagunça. Sai de perto desse bando. Paulo era águia. Paulo preferia andar sozinho e escolhia as águias para andar com ele. Está entendendo, irmão? Muitas das vezes a nossa vida não vai para frente é porque nós estamos rodeados desse bando que não serve para nada. É crente, mas não serve para nada. Paulo era águia. Paulo sozinho, na prisão, em Roma, sofrendo, mas ele via que a mão de Deus era com ele. Versículo 17: teve Jesus como seu advogado, ele me assistiu e me revestiu de força. É Deus quem te ampara, o teu socorro vem do Senhor, a tua alegria vem de Deus, o Espírito do Senhor é sobre a tua vida. Não desanime, Deus está contigo, mesmo que todos te desampararam, confia no Senhor, que Ele nunca vai te deixar. Aleluia, bendito seja Deus. Oh Deus, a verdade tem que ser dita, a palavra tem que ser falada. Você quer ver o negócio apertar mais um pouco? Segunda decepção de Paulo. Segunda decepção de Paulo. Versículo 14. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. Olha o que ele diz: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Paulo aconselha Timóteo: tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Paulo estava falando para Timóteo: sai fora desse bando, sai fora. Quem foi Alexandre? Latoeiro. Latoeiro no grego, chalkeos, que literalmente significa trabalhador em cobre. Embora essa palavra também pudesse indicar aqueles que trabalhavam com qualquer metal, como um ferreiro. Quem trabalha na lataria sabe que o negócio ali faz barulho. Esse Alexandre era membro da igreja. A sua profissão, como é mencionada, era para distingui-lo dos outros Alexandres, era para identificá-lo melhor. É para Timóteo falar: ah, eu sei qual é esse Alexandre aí. Para o povo saber quem ele era.
Ele ganhava dinheiro antes de se converter fazendo ídolos em Éfeso. Era um pagão que se converteu ao cristianismo, mas sentia uma forte aversão pelas palavras que Paulo pregava e pelas doutrinas da igreja. Esse Alexandre é aquele que está escrito lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20. Paulo diz: entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais eu entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Por que Paulo entregou esse cara para o Satanás? Era uma pessoa que só tinha embaraçado o trabalho em lugar de ajudar. Estava na igreja, participava dos trabalhos, andava junto com Paulo, mas era traidor. Alexandre o latoeiro, versículo 14, causou-me muitos males. Irmãos, Jesus nos advertiu. Capítulo 15 de João, versículo 18 até o 21. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Pregue em tempo e fora de tempo, e as pessoas vão se converter, porque a palavra tem que ser pregada. As perseguições vão acontecer. Agora olha uma observação: não precisamos procurar oposição. Todavia, se não sofremos alguma oposição, é bem provável que não estejamos na linha de frente do ministério. Se você não está passando por nenhum ataque do diabo, meu querido irmão, não acha ruim o que eu vou te falar não, mas é bem provável que você está lutando do lado dele. Se ninguém te persegue, ninguém te joga pedra, se ninguém te prejudica, epa, alguma coisa está errada, santinho. Faz uma análise aí. Daqui a pouco você está voando com os bandos de urubu, né, pastor Hipólito? E não está vendo. Mas se você está fazendo e está sendo perseguido, glorifique a Deus. Deixa que esses Alexandres aí que te perseguem cairão nas mãos de Satanás. Deus vai fazer justiça sobre a tua vida. Ah, meu pastor, meu querido amigo, meu querido obreiro, não deixa de pregar, não deixa de falar. Fala, prega, insista, prega na internet, prega em qualquer lugar. Faz a obra de Deus. Deixa esses Alexandres se levantar, mas continue fazendo a obra, porque Paulo, meu querido irmão, não ficou esperando nada de ninguém. Ele fez. Estava sendo perseguido? Sim, mas fez a obra. Nós sabemos quem é esse Alexandre. Nós sabemos. É aqueles que querem prejudicar a obra de Deus. Ele tentou impedir Paulo de cumprir o seu propósito, onde infelizmente nós podemos deduzir que causou muitos males e danos. A palavra que Paulo, olha aqui o que eu vou te ensinar agora. A palavra que Paulo utiliza para dizer causou-me muitos danos ou males, é o verbo grego eideiknumi. Esse verbo significa literalmente desdobrar. Em realidade empregado para referir-se àquelas pessoas que davam informação contra outra pessoa. Sabe quem era Alexandre? Um mercenário dentro da igreja, verdadeiramente um informante do governo romano. Os informantes, eles eram uma das grandes maldições do Império Romano naquela época. Recebiam dinheiro para dar informação de onde estavam os cristãos, buscavam obter favores e receber recompensa para dar informações. Esse camarada aqui era um cristão renegado que ia diante dos magistrados, dos governantes do Império Romano, com informação falsa, caluniosa contra Paulo. Você consegue entender isso? Foi aquele que trouxe divisão, falatório, contenda, dividiu grupos, tomou partido, desagregava. Aquele que Paulo juntou era aquele que encabeçava e apoiava a rebelião. Era um insubordinado que levantava as ovelhas contra o seu pastor. Ele era aquela pessoa que via as ovelhas prontinhas juntadas dentro da igreja, causava divisão e levava parte do rebanho
porque pensava que era dele. Assim como hoje são aqueles que levam os bens da igreja, levam as ovelhas da igreja, e pensando que é dele. Irmão, eu já passei por isso. Filhos do Satanás, Deus vai te pegar uma hora, safado. Tu é com raiva. Quando eu lembro, irmão, o que a gente já passou por causa desses Alexandre, esses treva que está perto da gente, que você confia, que você fala, deita aqui, e o cara deita, depois o cara sai acabando com o seu nome, destruindo a sua reputação. Ingrato, miserável. Só que tem uma coisa, Deus vai te pegar. Ontem eu escutei o pastor falando aí. O pastor falou assim ontem: ei, você que tem chamada e está fugindo da obra, você está enrolado, Deus vai te pegar. Eu vou falar o contrário. Ei, você que está perseguindo a obra, você está enrolado, Deus vai te pegar, te amassar lá embaixo, para tu aprender que não se mexe com a igreja do Senhor. Essa igreja tem dono, o dono dela é Jesus Cristo, o Salvador. Tem muitos crentes sendo perseguidos, trabalham, evangelizam, pregam, cantam, visitam, mas nunca os da diretoria lhes dão a oportunidade. Coloca eles sempre no cantinho. E outros que não sabem nada, como você, põe eles lá para pregar, põe eles lá para ensinar, põe eles lá para ministrar, uns baita dos enchedor de linguiça, só porque são da panelinha do pastor, faz parte da diretoria, mas não tem experiência na prática, só conhece o teórico. São aqueles que se assentam com eles quando faz festa na igreja, naquela mesona, aí se assenta com eles, come no prato de vidro, come ali no garfinho, na faca, come com a tacinha do lado dele, bebe aguinha, Coca-Cola, na taça. Ficam sentados lá do lado do chefe, não é isso? Aí aquele que cavou o buraco, fez a vala, colocou o concreto, levantou o muro, fez as colunas de ferro, colocou o cimento, colocou os tijolos, fez o piso da igreja, pintou as paredes, lava o chão da igreja, trabalha na cozinha, está lá varrendo o quintal, capinando o lote. Sabe onde ele está sentado? Debaixo de um pé de goiaba, numa mesinha de plástico da Kaiser ou da Coca-Cola, comendo um pratinho de isopor. Deus vai te pegar. Deus vai te pegar. Se não for nessa terra, vai ser no juízo final. Tupetudo, orgulhoso, Alexandre. Agora você, varoa, você, varão, que faz a obra de Deus, sai fora desses fariseus. Deus vai te exaltar. Eles nem se lembram mais de você, nem sabem mais o seu nome, já esqueceu até seu nome. Não fica esperando nada de ninguém não. Deus sabe quem é você. É melhor que Deus te conheça do que eles, porque Deus vai te exaltar, Deus vai te colocar no seu devido lugar. Deus não se esquece dos seus. Eu estou pregando aqui para você com autoridade nessa noite, é para dizer, Deus não se esquece dos seus. Deus vai te colocar no seu devido lugar. Se eles não estão olhando para você, quer que você vai comer lá na mesinha, quer que você vai sentar lá no degrau, lá na escada do corredor da igreja para comer no pratinho de isopor, Deus vai te colocar sentado lá na mesa, oh aleluia, do lado de Abraão, de Isaac, de Jacó, e você vai comer e vai se lembrar do que esses camaradas fez com você, aleluia. E tomara que nem lá estejam. Ixi, pastor, não fala isso não. Eu falo porque é bíblico. Quer que eu repito para você? Capítulo 1, versículo 20. Entreguei eles para Satanás. Foi Paulo que falou, não foi eu não. Não tem direito de entrar na glória. Esses Alexandre não. Não tem direito. Não são merecedores.
Porque o reino do céu é conquistado por força e violência. E quem falou isso foi Jesus. Nós estamos sacrificando para chegar lá. Nós estamos nos matando para chegar lá. Aí aparecem esses filhos do Satanás para tentar atrapalhar a nossa vida. Aí que direito que eles têm? Nenhuma. Nenhuma. Nós estamos lutando para isso. E esses endemoniados estão lutando para impedir isso, causando contenda, divisão, briga, fofoca, disse-me disse, zap maldoso, mensagens fake news afora. Meu Deus, pega ele, Jesus. Vamos lá para a terceira decepção de Paulo. Está sem seus livros, pergaminhos, sua capa. Versículo 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Não existe nada pior para quem gosta de ler a palavra, ensinar a palavra, ser um mestre como Paulo, do que ficar sem ler, sem estudar, sem falar do que mais sabe, do amor de Deus, sozinho na prisão, esperando a sentença ser cumprida e sem nenhum livro para ele ler. Livros e pergaminhos, talvez documentos legais de Paulo, escrituras do Antigo Testamento, relatos dos seus escritos acerca das histórias e obras de Jesus, outros materiais do Novo Testamento, inclusive cópias das próprias epístolas de Paulo. Oh, irmãos, e aparece esses Alexandre para tentar atrapalhar. Nós estamos vivendo um momento que precisamos de crentes, teólogos, pessoas inteligentes, pessoas que entendam a Bíblia, que sabem a Bíblia, que conseguem abrir a Bíblia e fazer exegese do texto, pregar a Bíblia como ela é. Nós estamos cheios de gente que prega tanta heresia, que são esses Alexandre, irmão. Só nos faz sofrer e passar raiva. Nossa, eu estou me lembrando aqui de algumas coisas que já fizeram comigo, que eu queria até falar. Talvez edificava a sua fé. Testemunho meu, desses Alexandre aqui, ó, com carteirinha de pastor. Tá vendo que você está estudando, tá vendo que você está ensinando, tá vendo que você está preparando as pessoas para o bem da obra. Eles se levantam para você não ser um ensinador. Não, isso é heresia. Se você estudar a história, da igreja, você vai ver que foi a Igreja Católica que proibiu a impressão da Bíblia. Por que ela fez isso? Porque através da Bíblia, através da palavra, as pessoas aprendiam o que era certo e o que era errado. A Igreja Católica proibiu as pessoas de lerem. Se a pessoa aqui no Brasil falava português, as escrituras vinham em latim, para eles não entenderem o que estava escrito. Porque se eles entendessem, eles iam ver que o que eles viviam e ensinavam era pecado. Então esses Alexandre, eles ficam entrando na frente, é para tentar nos atrapalhar. É isso mesmo, não é outra coisa não. Tem muito pastor Alexandre aí. Meu Deus do céu, tenha misericórdia, Senhor. Oh, Jesus, não sei nem porque que eu fui entrar nesse caminho, me dá uma vontade de falar. Vamos lá, vamos para o texto. Paulo diz: traga para mim os livros e os pergaminhos. O valor que Paulo dava aos escritos. Por que ele dava um valor tão grande assim? Se você observar bem, só o Novo Testamento possui 27 livros. 27 livros, só o Novo Testamento. 27 livros do Novo Testamento. 4 evangelhos, um livro histórico, 21 epístolas e um livro profético. O livro histórico é Atos, as 21 epístolas de Romano a Judas e o livro profético Apocalipse. Olha a quantidade de livro. 21 epístolas. Paulo escreveu 13. Por que Paulo era tão exímio em exortar sobre a importância da leitura?
Paulo dizia para Timóteo: seja apto para ensinar. A habilidade para ensinar depende do desejo contínuo de aprender. Infelizmente, pela falta de preparo, hoje estamos cheios de neófitos nas lideranças das igrejas, além de milhares de crentes sem maturidade, pelo fato de não ensinarem as escrituras. 1 Timóteo 3,6, Paulo disse: não seja neófito, para não suceder que se ensorbebeça e incorra na condenação do diabo. Literalmente, irmão, neófito significa recentemente plantado, como uma árvore verde, recém-convertido. É alguém que tenha recentemente se tornado um cristão e logo pega a frente de um trabalho. Essa pessoa tem responsabilidade alguma de administrar a igreja? Nenhuma. Nenhuma. Então, em 1 Timóteo 5,22, Paulo alerta Timóteo dizendo: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Ou seja, Paulo estava falando sobre a ordenação precipitada. E quantos que você conhece que já foram levantados assim? Porque é filho do ciclano, porque é parente do beltrano, porque ele tem um dízimo bom, o pai dele é um bom dizimista. Pega esse menino, gente, vamos levantar ele. Neófito. Não se pode de forma alguma esperar que uma igreja que já tenha anos de vida seja liberada por meninos espirituais. Em outras palavras, deve haver maturidade entre os crentes. Na obra, você deve andar com um crente maduro. É um verdadeiro perigo colocar pessoas novas na fé para liderarem igrejas, ou até mesmo pessoas que, mesmo com anos de fé, nunca deixaram de ter um entendimento superficial das Escrituras, da palavra de Deus. Todo líder corre o risco de cair na armadilha do orgulho, como os neófitos. Há necessidade, meus queridos irmãos, portanto, de avaliar a maturidade cristã geral desses candidatos de liderança. Nós estamos cheios de líderes imaturos. Um monte de gente que está na frente da igreja, neófito. Você dá o microfone para ele, baba no microfone, põe o microfone dentro da boca, grita, fala palavras num português que você nem entende, nem sabe se aquilo é português. As pessoas pregam heresias dentro da própria Bíblia, coloca lá umas palavras que nem na Bíblia tem, mas está na Bíblia. Isso aí é o que? Pessoas neófitas que estão na frente sem compreensão, sem leitura, sem estar enquadrados naquilo que Paulo ensinava, e estão causando o que? Prejuízos na obra de Deus. 1 Coríntios 4,14, versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e 2. Paulo diz: e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Já pensou a igreja de Corinto? Uma igreja rica, uma igreja poderosa, todos os dons do Espírito Santo, tudo tinha na igreja de Corinto, era a melhor igreja. Paulo diz: eu gostaria de falar com vocês como espiritual, mas vocês são carnal. Vocês são carnais, não tem como eu falar com vocês como espirituais. Eu tenho que falar com vocês é na base da pancada mesmo. Eu tenho que bater em vocês com a fivela do cinto, para ver se fica a marca e vocês se convertam. Vocês são ricos, vocês têm todos os dons do Espírito Santo, é a melhor igreja aqui em Corinto, mas são carnais. Um dia eu vou ensinar para vocês o que era a Santa Ceia, o que eles faziam na reunião ágape. Por que existe aquele capítulo 11 lá em Coríntios? Igreja de Corintos, que deveria ser uma verdadeira igreja exemplo, era a pior. Paulo falou assim: gostaria, olha só, gostaria de falar como espirituais, mas como vocês são carnais, como meninos, eu vou tratar vocês como vocês merecem. Oh Deus, olha a quantidade de igreja que nós estamos vivendo assim. Todo dia abre uma igreja, quando você vai olhar é um monte de neófito que está abrindo os trabalhos. Nunca passou pela disciplina, nunca passou por uma forma de amadurecimento espiritual, nem na leitura, nem na vida prática.
Olha na carta aos Hebreus, capítulo 5, no versículo 12 e 14. Porque devendo, olha o que o escritor aos Hebreus diz: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de alimento sólido. Meu Deus do céu! Por isso que eles dizem que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Olha o tamanho da pancada. Pelo tempo que vocês já são crentes, já era para vocês serem mestres, já estarem ensinando coisas escatológicas futuras, era para vocês estarem ensinando soteriologia melhor do que eu, era para vocês estarem falando sobre assuntos da pneumatologia melhor do que eu, era para vocês serem uns bons ensinadores da cristologia, mas vocês ainda estão tão burrinhos na fé que não sabe falar nem das coisas do primeiro amor. É por isso que eu tenho que dar leite para vocês. Eu queria era dar carne, eu queria era dar um churrasco, mas eu tenho que dar leitinho para vocês. A quantidade de crente que você conhece, que é crente há 20 anos, 30 anos, tá na igreja, ó, atravessou o Mar Vermelho com Moisés, até hoje está servindo a Deus. Se você pegar um texto do Evangelho e falar assim, me explica isso aqui, a pessoa gagueja e não sai nada. Ainda está nos primeiros rudimentos, tomando leitinho até hoje. Não, eu sou crente há muitos anos, me respeita, porque eu sou crente da época do pastor Paulo Leivas Macalão. Cagão. Já era para você ser mestre, e ainda é um menino que bebe leite. É para achar ruim mesmo. Você que não está gostando, quem sabe você muda de atitude. Você que está aí falando, misericórdia, gente, ficar escutando isso desse pastor, não tô nem aí para você, se você quer saber. Sabe por quê? Porque eu vou prestar conta é para Deus, não é para você. Não foi você que morreu por mim. Quem morreu foi Jesus. E eu vou prestar conta é para Ele. E se eu não falar isso aqui que está na Bíblia para as pessoas ouvir, Ele vai cobrar de mim. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 17. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, seguindo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Siga o exemplo. Um famoso pregador chamado Charles Spurgeon, ele dizia de Paulo: ele é inspirado e todavia desejava livros. Ele esteve pregando por pelo menos 30 anos, mas desejava livros. Ele tinha uma experiência ampla que a maioria dos homens, mas desejava livros. Ele tinha sido levado ao terceiro céu, ouvindo coisas que nós nunca ouvimos e visto, mas ele desejava livros. Ele tinha escrito a maior parte do Novo Testamento, todavia ele diz: não se esqueça de trazer os livros. Desejava livros. Uma pessoa que nunca deve dizer que já aprendeu tudo, como se não aprendeu nada, não pode dizer que tem entendimento. Depois de 80 anos de aprendizado na escola de Deus, o Senhor prometeu a Moisés: vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Depois de 80 anos, criado no palácio de Faraó, Deus falou para Moisés: eu vou te ensinar o que você vai falar, você não sabe de nada. Então a gente tem que falar isso aí, irmão, porque nós estamos cheios de sabichão e não sabe nada. Estamos cheios de pregadores de coisas velhas que nunca se renova. Porque a vida, irmãos, é dinâmica e o assunto muda constantemente. E a liderança, ela, para ser eficaz, exige o crescimento e a adaptação constante. Mas agora, se a pessoa já sabe tudo, não precisa aprender mais nada. Vai se lascar para lá, pombo do bando.
Eu fico lendo a Bíblia aqui todo dia, fico lendo meus livros aqui todo dia, fico procurando mensagem aqui todo dia, preparando aqui todo dia. Eu digo, eu não sei nada. Eu não sei nada e eu tenho que escutar uns moleques que nasceu antes de ontem querer ensinar pra gente, falar que a gente não sabe nada. Pombinho, pardal. Paulo disse, traz a capa. Paulo tinha passado na casa de Carpo quando era verão. Como ele não usou mais a capa, ele deixou lá. Carpo nem é falado mais nele. Foi um bom obreiro, ajudou Paulo. Mas Paulo ficou na sua casa e deixou a capa lá. Porque como ele não ia usar mais a capa, era verão, ele deixou lá. Tudo bem, foi-se embora, foi cumprir a obra. Depois de ter sido preso, ele se lembrou que a capa estava na casa desse Carpo. Aí ele disse, olha, agora é inverno, está frio, dentro da cela, está muito gelado, eu estou passando aqui uma dificuldade, traz também a capa. Deixa eu te dizer essa palavra para consolar o seu coração. Diante desse inverno, dessa solidão que você está passando, o que mais nós precisamos é da cobertura do Espírito Santo. Então esta capa divina, ela está sobre nós. O Senhor te cobre com o seu manto. Nessa hora eu te digo, o Senhor te cobre com o seu manto. E você vai receber o calor do Espírito Santo sobre a sua vida. Deus não vai te deixar desprotegido. O Senhor vai cuidar de você, porque a mão do Senhor está sobre a tua vida. Deus não vai te deixar sozinho não. Pode parecer que você está lá naquele frio da alma, gelado na alma, pensando que vai até morrer, mas o Espírito Santo é quem te cobre, é quem te guarda, é quem te protege, é quem te aquece. É por isso que ele é tipificado com fogo e ele vai aquecer o seu coração. Irmão, em nome de Jesus, diante dessa palavra, mesmo que pareça uma palavra forte, receba a presença do Espírito Santo aí na sua vida, porque ele vai aquecer você, a sua alma. Deus vai aquecer a sua fé, a sua esperança, porque o Senhor não vai te deixar abandonado. Louvado seja Deus, em nome de Jesus. E a quarta coisa para nós encerrarmos: em meio às crises e dificuldades que Paulo passava, nós não podemos esquecer uma coisa: ele estava na prisão. Paulo morreu na prisão. Paulo disse no versículo 7, combati um bom combate, terminei a carreira, mas eu guardei a fé. Mesmo preso, Paulo ainda escrevia às igrejas. Na prisão, Paulo escrevia às igrejas. Então, diante das dificuldades, irmãos, nós devemos continuar. José passou por isso. Rejeitado pelos seus irmãos, vendido por seus irmãos, preso, escravo. Mas José não desistiu dos seus sonhos, porque ele sabia que ele tinha um propósito a cumprir. Lembra o que eu falei no início? Ele lembrava do seu propósito. Ele disse, olha, eu posso estar no lugar errado, mas uma hora eu vou chegar no lugar certo. E eu vou cumprir a minha missão realizando o meu propósito. Ele não parou, ele não desistiu. Ele não deixou a depressão pegar ele, nem a angústia, nem nada. Ele falou, eu vou chegar lá e vou cumprir o meu propósito. Davi, rejeitado por seus irmãos, cuidava das ovelhas, não parou de louvar a Deus diante das dificuldades, as palavras negativas dos seus irmãos que vinham contra ele, todos olhando para ele como um pastorzinho no campo. Porém, lá do céu, o Senhor olhava para Davi e via ele sentado num trono. Consegue pegar essa palavra aí, meu irmão? Você consegue pegar essa palavra aí? Você entender que o que mais vale não é o que as pessoas falam, mas sim o que Deus vê? O que é que Deus está vendo na tua vida? Aleluia! Começar bem é bom, mas terminar bem é melhor ainda. Davi chegou no final bem, José chegou no final bem. Paulo disse, eu acabei a carreira. Está entendendo? Chegou bem. Terminei o meu combate. Terminei bem. Guardei a fé. Quando você olha os diversos heróis da Bíblia, na carta aos Hebreus, ele exorta que
nós desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Capítulo 12, versículo 1 de Hebreus. Então a recompensa para quem cumpre o seu propósito vem do Senhor. Paulo diz aqui no versículo 8: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Olha que coisa linda. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aleluia. Diga aí, eu também vou receber. Tem uma coroa para mim lá no céu. A Bíblia fala da coroa da alegria, coroa que será concedida aos ganhadores de alma. A Bíblia fala da coroa da vida, coroa que não é a vida eterna, como pensam muitos cristãos. É um galardão dado com base nas obras. A salvação é dada exclusivamente como base na graça de Deus. Então essa coroa aqui está vinculada à sua fidelidade nas tribulações. Coroa da incorruptibilidade, 2 Coríntios 9, 25 e 27. Essa coroa será concedida àqueles que procuram viver uma vida incorruptível, de autoabnegação, Lucas 9, 23. Os que renegam o pecado, as obras da carne, que vivem uma vida íntegra diante de Deus. Coroa da glória, 1 Pedro 5, 2. Essa coroa será concedida aos pastores que desempenharam bem o seu ministério e também àqueles que lideraram com fidelidade sobre o povo de Deus. Coroa da justiça, 2 Timóteo 4, 8. Receberão esta coroa aqueles cujas vidas foram entregues inteiramente em prol do reino de Deus. Aqueles que demonstraram uma ardente expectativa pela volta de Cristo e a desejam arduamente. É o versículo que nós lemos aqui. Paulo diz: a todos que amarem a sua vinda. Você está amando a vinda do Senhor ou você quer continuar aqui nessa terra mais um tempo? Eu quero que o Senhor venha logo, busque logo a igreja, nos leve logo daqui. Para encerrar, aleluia, Jesus, glória a Deus. O Senhor, Ele confia em você, Ele te chamou para executar alguma coisa. Por que eu estou dizendo isso? Se eu tiver nas minhas mãos uma maçã, você está olhando e está vendo uma maçã, correto? Só o fruto, você está vendo um fruto, está aqui, ó, um fruto, uma maçã. Mas aqui dentro tem sementes, Você sabe quantas sementes tem aqui? Não, nem eu. Então quando nós olhamos para uma pessoa, nós estamos enxergando uma pessoa, mas dentro dela tem muitas sementes que ela pode lançar e gerar muitos frutos. E isso daí é o que Deus quer fazer com você, porque o Senhor te chamou para ser um plantador, para que haja uma boa colheita na volta do Senhor. Então Apocalipse 22, 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Planta a semente, joga a semente, germina a semente, aduba a semente, rega a semente. Lembra que Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, e Deus deu o crescimento. Vamos plantar, vamos cuidar, Deus vai fazer crescer e nós vamos receber a recompensa do Senhor. Então eu quero te dizer, dessas 4 decepções de Paulo, fica firme, porque Deus é contigo, Deus é com a sua casa, Deus é com a sua família, Deus é com o teu ministério,
Deus é com o teu lar, Deus é com a tua chamada. Foi o Senhor que te chamou para esta obra. Você que vai me ouvir depois, você que está me ouvindo aí agora, confia no Senhor. É Deus é quem te aquece, é Deus é quem te fortalece, é Deus é quem te sustenta, é o Senhor é quem te dá vitória. Não fica perdendo seu tempo esperando nos outros, não. Vai você, confia em você, confia em Deus. Deus te deu chamada para fazer a obra e o Senhor será contigo em nome de Jesus. Amém? Que Deus vos abençoe no nome do Senhor Jesus.